Nós aqui do Insalubres classificamos nossas criptomoedas de hold como Blue Chips, que são as mais, entre aspas, seguras e consolidadas, as de médio risco e as geminhas. Temos investido nessas três classificações aqui de criptomoedas. Na semana passada, postei um vídeo de top 5 Blue Chips. Esse vídeo vai ser dedicado a top 5 criptomoedas médio risco. Vem comigo! Sem enrolação, indo direto para a tela aqui, eu vou falar de 5 criptomoedas que na nossa classificação a gente considera como médio risco, tá? No vídeo passado a gente conseguiu bater uma meta de 300 likes e mais de 1000 visualizações e por isso a gente está trazendo o vídeo parte 2 aqui e a gente faz o mesmo. Se bater 300 likes aqui e 1000 visualizações a gente vai trazer o top 5 de geminhas, beleza? Então deixa o like aí, comenta, traz parte 3 e também compartilha aí com a galera. Então, esse vídeo a gente vai falar exatamente sobre a classificação médio risco da nossa classificação de criptomoedas em si. Trouxe criptomoedas ali que está na faixa de 100 milhões de market cap até 500 milhões, ou seja, não são as blue chips que já tem bilhões de market cap. Então, essas aqui podem apresentar mais assimetria, também tem mais riscos, né, do que as próprias blue chips, beleza? Então vale a pena considerar que a gente está falando da segunda categoria aqui. O vídeo de blue chips já saiu na semana passada, se você não assistiu, dá uma olhada lá. E se a gente bater a meta nesse, a gente vai falar das gemas aqui também. Então indo diretamente para a forma que a gente vai fazer esse vídeo, igual no anterior, a gente vai falar sobre cada uma das 5 criptomoedas que a gente separou aqui, qual que é a narrativa, o setor de cada uma delas, o que cada uma delas faz, né? O que a empresa delas fazem e por que elas estão no nosso top 5. Qual é o motivo da gente considerar ela uma dessas 5 criptomoedas aqui de médio risco, beleza? Então, sem enrolação, vamos já direto para a primeira criptomoeda. Lembrando que não é uma melhor do que a outra, são 5 criptomoedas tops aqui na classificação de médio risco. A primeira que eu quero trazer aqui para vocês é nada mais, nada menos do que a Immutable X. Tem gente até que nem conhece essa criptomoeda, ela tá numa narrativa nova, então a gente vai voltar aqui para responder essas perguntas aqui. Qual a narrativa, o setor, né, que está essa criptomoeda? Ela está em duas narrativas. A narrativa de Layer 2 do Ethereum e a narrativa de game. Então, o que que ela faz? Nada mais do que uma blockchain, igual eu falei, ela é uma Layer 2. Então, assim como o Arbitrum, assim como o Optimus, ela também é uma Layer 2 que vem para ajudar a somar com a blockchain da Ethereum, porém uma Layer 2 focada 100% em desenvolvimento de games. Então, é uma blockchain focada em games. É muito bacana isso porque uma tese nossa que a gente tem aí para o futuro de criptomoedas é justamente a gente ter várias Layer 2 rodando ao mesmo tempo, cada uma focando em um setor diferente, ou seja, uma setorização. Então, por exemplo, a Immutable X é de game, que é vinculada ao Ethereum, a gente tem a Arbitrum sendo a blockchain focada a futuros, a gente ter, por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas que não é, a Matic sendo a de lending e cada blockchain sendo focada em determinada função ali e todas elas colaborando com a Ethereum, beleza? Então, o primeiro ativo que eu quis trazer aqui, ele tá em duas narrativas que, na minha opinião, ainda vão ser muito fortes, que é Layer 2, ainda tá só começando essa narrativa de Layer 2, a gente nem vivenciou um bull market ainda com essa narrativa e a questão de game, pra mim, o que a gente vivenciou no último bull market foi hype dos games NFTs, foi só o começo. Eu acredito que no próximo bull market vai vir muito mais forte ainda essa questão de game, por isso que eu quero estar exposto nessa narrativa de game e a moeda que eu escolhi para estar exposto é a Immutable X. Por que que ela tá no meu top 5? Exatamente por conta das narrativas que estão envolvendo essa cripto. Layer 2 para mim vai ser uma das melhores narrativas e game, igual eu falei, para mim ainda vai ter muito hype em cima, por isso que ela é uma das que eu quis trazer aqui para vocês, tirando também o fato da assimetria dessa blockchain. É uma blockchain nova que não vivenciou um bull market ainda e ela pode sim fazer várias vezes o capital caso ela continue entregando. E ela continua entregando independente aí desse bear market, beleza? Tem vários games, inclusive, que tá rodando lá dentro que gera muita taxa. Isso daí é bom tanto para Ethereum, que é a Layer 1, né? Quanto para Immutable X, que é a Layer 2 que tá hospedado esse game em si. Beleza? Então a primeira que eu trago aqui pra vocês é a própria Immutable X. A segunda, já dei um spoiler aí, é a Thorchain. Ela é muito boa também, foi uma das criptos que mais subiram aí nesses últimos dias. Qual que é a narrativa, qual que é o setor da Thorchain? Ela tá no setor de interoperabilidade. O que que é interoperabilidade, Lucas? A gente sabe que a gente tem um problema hoje em dia, né, com o DeFi, que é ter várias blockchains diferentes.
Então a gente tem a Immutable X, que foi o exemplo que eu dei, a gente tem a Arbitrum, a gente tem a Vax, a gente tem a Phantom, a gente tem Solana, que daí é outra carteira ainda para usar, a gente tem a Ada Cardano, que é outra carteira ainda. Então são várias blockchains diferentes, várias carteiras diferentes, e a THORChain tenta chegar para resolver esse problema da interoperabilidade, ou seja, as blockchains começarem a se comunicar de uma forma melhor, tá? Lá na própria blockchain da THORChain, olha só, o que essas empresas fazem, a THORChain consegue fazer com que você, por exemplo, monte uma pool de liquidez com Ethereum na rede Ethereum e Bitcoin na rede Bitcoin. A gente consegue transformar o Bitcoin da rede Bitcoin para Ethereum na rede Ethereum. Então existe uma certa interoperabilidade muito interessante. Os DeFis que correm ali, né? A gente tem a ThorSwap, por exemplo, também, eles pagam bem ali. Tudo envolvendo a blockchain, tudo envolvendo o token em si da THORChain, o token se chama Rune, né? Então você tem que colocar Rune ali para ganhar alguns tokens. Então, cara, é uma blockchain que tá chamando bastante atenção e eles entraram com uma novidade que é a questão de lending também. Igual a Aave, né, que a gente trouxe no vídeo passado, que seria um banco descentralizado, a THORChain também começou a utilizar isso a favor dela, lançou a própria plataforma de lending ali. Então por que ela tá no meu top 5? Exatamente por conta disso mesmo que eu mencionei. Ela tá em narrativas ali que ainda não tem solução, que é a narrativa da interoperabilidade. Para mim, quem vai resolver essa questão, né, da interoperabilidade? Ou a THORChain, que já tá muito em cima disso já faz alguns anos, ou a Layer Zero, que é a proprietária da Stargate ali, né? Uma das principais bridges dentro do ecossistema de criptomoedas, ou a própria Chainlink. As três estão tentando resolver esse esquema da interoperabilidade e a THORChain é um nome muito forte para isso. E ela também entrou agora com um pezinho ali no lending, vem gerando muita taxa. Então, uma empresa antiga que já é mais consolidada no mercado cripto, porque não nasceu ontem, é uma empresa que continua entregando, até trouxe uma novidade recentemente. Então, por isso que ela tá aqui no meu top 5 deste vídeo aqui, beleza? A próxima que eu vou trazer aqui para vocês também é um projeto muito interessante, que é nada mais, nada menos do que a SNX, tá? A SNX, ela começou na narrativa de sintéticos, então eu vou até voltar um pouco aqui, respondendo a primeira pergunta. Ela começou, o setor dela foi sintéticos. O que é sintéticos? É você conseguir, por exemplo, fazer trade de ativos do mundo real, dentro do mundo cripto aqui, trade de Amazon, do ticker, né, da ação Amazon, aqui dentro do mundo cripto, porém ela foi migrando isso daí aos poucos, e hoje em dia ela tá mais consolidada em dar liquidez para corretoras, que daí sim oferecem esses sintéticos ou derivativos em si. Então, por exemplo, tem a Cuenta, que é uma corretora de futuros descentralizados, mas não só de criptomoedas, como de ações e tudo mais. Então ela usa a liquidez da própria Synthetix. A gente tem plataformas ali de opções do mundo descentralizado que usa a liquidez da Synthetix. Então ela virou como se fosse uma proprietária ali de liquidez e ela empresta liquidez para outras corretoras. Então, cara, se isso der certo e ela conseguir abranger mais e mais e mais e mais corretoras, ela vai estar jogando liquidez para todas essas corretoras e ganhando muita grana com isso, né? Porque ela tá disponibilizando a própria liquidez aí para essas corretoras. Se essas corretoras também que ela tá sendo parceira conseguir ter bastante usabilidade, ela vai ganhar muita taxa com isso também. Então ela tá num setor muito interessante que é voltado, né, para a questão de corretora descentralizada de futuros, opções de futuros, e ela não é uma corretora específica, ela dá liquidez para essas corretoras. Então, caso a Cuenta não dê certo, ela tem outra que ela também dá liquidez. Ela não tá jogando todas as cartas numa só manga, né? Ela tem várias mangas ali, diversificando o risco. Então a Synthetix para mim é um excelente ativo. E por que ela tá no meu top 5? Porque ela é uma monstra aí do mercado, já há muito tempo ela tá tentando resolver esse problema dos ativos sintéticos em si. Ela também está no ramo de stablecoin, tá? Quando você faz o stake da SNX lá, você minta uma stablecoin, assim como é na MakerDAO. Então ela tá também envolvida ali em stablecoin descentralizada. Então ela tá em algumas fontes do mundo cripto que, na minha opinião, vão ser fontes que vão crescer ainda mais. E ela, como um todo, tem uma equipe muito competente que continua entregando. Então por isso que eu resolvi colocar ela aqui na minha classificação de top 5 desse vídeo aqui, beleza? Então vamos falar agora da quarta colocada, só que antes disso, rapaziada, o que essas três possuem em comum? Basicamente, as três estão dentro do ambiente DeFi. Se você não mexe com DeFi, você é louco, você tá deixando dinheiro literalmente na mesa, tá? Eu quero aproveitar esse tema de DeFi para te chamar para entrar na mentoria DeFizeiros, uma mentoria 100% aqui do canal Insalubres, que tem mais de 80 aulas dentro da mentoria, aula relacionada a tudo ligado a DeFi, pool de liquidez, estratégia de DeFi, staking, liquid staking, plataformas lending, tudo na prática lá dentro da mentoria. São várias horas de aula, o acesso é vitalício
vitalício, você não precisa ficar renovando. E é a última turma que a gente vai fazer nesse valor imperdível, tá? Você pode parcelar em 10 vezes, é uma pizza por mês aí, 8 vezes, você consegue pagar aí R$100 por mês e vai ter acesso, dá pra pagar com criptomoeda também, vai ter acesso ao melhor conteúdo de DeFi. A gente vai fechar as vagas amanhã e além dessa mentoria, a gente também tem o Desafio DeFi, que foi um mini curso que a gente fez antes de abrir a mentoria DeFizeiros, a aula 1, 2 e a aula 3 estão aqui no YouTube, vão sair do ar também amanhã. Assista esse mini curso e depois entre para a mentoria. Aqui é só um tira-gosto do que vai ser na mentoria em si. Beleza? Vamos então para a quarta criptomoeda ali, que também é uma criptomoeda assim sensacional. Eu sei que muitos de vocês inclusive investem nessa criptomoeda, que é nada mais, nada menos do que a própria GMX. A GMX, ao contrário da Synthetix, ela sim já é uma corretora específica, né? A Synthetix, ela dá liquidez para várias corretoras. A GMX é a corretora, ela não usa a liquidez da Synthetix, ela tem a própria liquidez em si, mas é uma corretora descentralizada de futuros que foi uma das primeiras que conseguiu realmente fazer com que a galera conseguisse fazer um trade de forma qualificada ali dentro do ambiente descentralizado, tá? Então, qual que é a narrativa dela? Nada mais do que uma narrativa de mercado futuros descentralizado. O que que ela faz? Você consegue fazer trade lá, assim como você consegue fazer trade na Bybit, que é onde a gente utiliza aqui para fazer trade, assim como você consegue fazer trade na Binance, você consegue fazer na própria GMX, alavancar 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, dá para você alavancar, dá para você fazer trade com várias criptomoedas diferentes. Então, você consegue fazer basicamente o mesmo que você faz numa corretora centralizada quando se trata de alavancagem também na GMX. Por que que eu gosto, né? E por que que ela tá no meu top 5? Porque esse mercado de futuros descentralizados, ele ainda é muito pequeno, tá? Se a gente comparar o mercado de futuros descentralizados do mundo cripto com o mercado de futuros do mundo real, ele já é pequeno. O mercado como um todo, juntando Binance, juntando Bybit, juntando OKX, todas as corretoras centralizadas já é muito pouco comparado com o mercado de futuros do mundo tradicional, de ações e tudo mais, opções do mundo tradicional. Agora, se a gente para analisar o mercado descentralizado, é menor ainda, cerca de 8%, acho que 3%, se eu não me engano. Então, se eu fizer falar alguma bobagem, comenta a realidade aqui, mas se eu não me engano é 3% de todo o volume que tá no ambiente de criptomoedas de futuros é via mercado descentralizado. Então tem muito a crescer, além de como o mercado como um todo no ambiente cripto também tem muito a crescer. Então a Binance vai crescer nisso, a Bybit vai crescer nisso e o ambiente descentralizado também vai crescer muito nisso. Então é um nicho, é um setor que eu acho que tem muito crescimento aí para os próximos períodos, inclusive é um setor que está só começando. No último ciclo você não tinha como operar futuros de forma descentralizada, era só via órgãos centralizados, as corretoras mesmo, né? Agora já temos a GMX aí, ela continua entregando, temos outras também que são concorrentes, mas a GMX está se tornando a mais forte nessa categoria. Beleza, rapaziada? Deixa o like aí antes da gente ir pra quinta, porque se bater 300 likes, todo mundo comentar aí, traz parte 3 e a gente tem mais de 1000 visualizações, o comentário é pra jogar isso daí pra mais pessoas, a gente vai trazer o de gemas também, hein? Então, a quinta colocada é a Radiante. Essa, na minha opinião, ela tava na classificação de gema, que vai ser a do próximo vídeo, caso a gente bata a meta, né? Ela tava na classificação de gema, ela pulou já para médio risco, porque ela tá com muita credibilidade. Então, ela é um pouco menor, um pouco mais arriscada do que as demais que eu trouxe aqui, mas ela tem uma equipe muito competente por trás, que é a equipe da Layer Zero. Já citei a Layer Zero nesse vídeo aqui, questão de interoperabilidade, lembra? Quando eu tava falando lá da ThorChain? Então, Layer Zero, então, tá nessa questão de interoperabilidade, então a gente tem que saber que a Radiante já deve estar nisso daí também, né? E qual que é a narrativa dela? Interoperabilidade e lending, assim como a Aave, né, é a principal plataforma de lending, ou seja, um banco descentralizado, que você consegue fazer empréstimos e tudo mais, a Radiante tem um diferencial. Por quê? Porque ela não é só lending. Ela é lending e interoperabilidade. Então você consegue colocar o saldo numa rede e tirar em outra. Você consegue fazer o empréstimo de forma interoperável. Então isso daí é muito interessante. Foi a primeira que conseguiu fazer isso daí. A ThorChain também gostou e fez algo parecido, né? E ela consegue fazer então esse esquema aí de você colocar saldo em uma rede, tirar em outra. E isso também atraiu bastante o olhar da galera que gosta de usar a plataforma de lending. Ela tem muito a crescer, é muito pequena ainda. E é por isso que eu estou investindo em Radiante também. Esses foram as 5 criptomoedas que eu escolhi. Entra aí pra mentoria DeFizeiro, assista o Desafio DeFi, deixa o like, comenta, tamo junto, do nada o vídeo acaba.